E hoje nós temos visitante ilustre na bica, ó. Olha só. Mamãe. Olha um forrozinho. Gente, olha a minha cebola. Coisa mais linda. Tem coisas aí. Pimenta. Coelho. Vocês conhecem assim? Mais cebola. Olha aqui, gente. Gente, o chá disso aqui. Pensa num chazinho bom. Pois, deixando aqui. Isso, que é até lá. Eu misturei aqui porque fica bem na porta e quando quer fazer um chazinho, vem aqui, ó. E pega, né? Olha que benção, gente. Isso aqui, gente, dá pra neném quando é recém-nascido. É medicinal. Olha essa. Colocamos uma tela aqui pro raio não derrubar. Olha aí, gente. Tô achando que tem uma querendo fazer um ninho aqui, ó. Bom dia, bom dia.